Esse texto, quando a gente olha naturalmente para essa passagem, a gente começa a perceber algumas coisas interessantes. Primeiro que meu microfone fica falhando. A segunda coisa interessante que a gente percebe é que quando Jesus vê o conflito das relações pessoais entre eles, dizendo quem é o maior, o que Jesus fala? Ele pega, chama uma criança, coloca uma criança perto dele e fala assim, se vocês forem humildes como essa criança, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como essa criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A partir daqui, o restante do texto dá a ideia de que Jesus continua falando de criança. Só que ele para de falar da criança quando ele usa ela como exemplo. E quando ele retoma e fala, quem recebe uma dessas crianças, ele não está mais falando da criança. Presta bem atenção, ele fala, todo discípulo deveria ser como uma criança. Se você for como uma criança, você entra no reino. E quem recebe uma dessas crianças? Que crianças? Alguém que se tornou criança para entrar no reino. Então, todo o discurso dele para baixo não tem a ver com criança, tem a ver com os discípulos. Tem a ver com o discípulo que se torna criança para entrar no reino e aquele discípulo que começa a desprezar as pessoas. Então, é isso que eu quero que você tenha na sua mente. Tudo que ele vai falar agora não tem mais a ver com criança. Tem a ver com os discípulos. Então, o resumo dessa mensagem que eu fiz nesse texto foi, não tenha medo de ser humilde, eu te protejo, e não faça os outros tropeçarem. Não tenha medo de ser humilde, fique tranquilo. Não tenha medo de se tornar capacho, porque ele fala, eu protejo, é melhor que alguém amarre uma pedra de moinho e se lance no fundo do mar, do que tirar proveito de uma dessas crianças que se fizeram humilde para entrar no meu reino. Então Jesus te protege. Jesus continua discursando e diz assim, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles no céu estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 no monte indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhe que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Pequeninos era uma expressão usada pelos rabinos para se referir aos seus discípulos. Então, ele não estava falando sobre criança. Ele não quer que nenhum desses discípulos se perca, porque foi desprezado. Ou seja, então a gente tem a figura daquele que despreza o outro, e se ele despreza não tem humildade, porque na raiz da palavra desprezo está a soberba. Então, se tem a pessoa que se torna humilde, eu tenho o contraponto da pessoa que também que despreza os outros. E aí nessa mensagem a gente viu que há pequeninos que se fizeram humildes, acreditaram na proposta de Jesus perante a igreja e que se machucaram pra caramba. Foram feridos pela igreja e ficaram feridos com a igreja, se machucaram e não acham caminho de volta. E precisam achar caminho de volta. Porque depois que elas saem feridas, elas não querem mais saber da igreja, elas não querem mais saber de apostar nessa ideia de Jesus. Nosso tema hoje é quem perdoa quem. Nós queremos tratar sobre resolução de conflito entre os irmãos, ok? É isso que a gente quer, tratar de resolução de conflitos. Um dos maiores desafios que nós temos nas relações interpessoais é a resolução de conflitos. Tanto que virou competência nas empresas, no mundo corporativo, quem sabe resolver conflitos. A gente teve na faculdade uma matéria sobre resolução de conflitos. Matéria não, dentro de uma matéria, a gente teve um bloco só sobre resolução de conflitos. Porque virou competência. E por que é tão importante hoje no Brasil pessoas que sabem resolver conflitos? Por que você acha que é tão importante hoje resolver conflitos? É um tema muito complicado e mexe com a nossa noção de graça, de justiça e de amor. Porque quando a gente tem um conflito, a gente logo quer fazer o quê? A gente quer justiça.
graça não entra e amor só se me beneficia. Fora isso, que seja feita a justiça. E a gente, latino, nós temos a tendência a confundir justiça com vingança. E isso é muito complicado. Não podemos confundir justiça e vingança. Nós somos continuamente influenciados a fugir de confrontos. A nossa cultura inspira a gente a fugir de confrontos, de não arrumar problema à toa. Você já ouviu essa frase? Para que você está arrumando problema à toa? Não arruma problema à toa. Para que isso? Você já ouviu essa frasezinha? Roupa suja se lava em casa. Já viu? Isso é por quê? Porque a gente não quer expor nossos problemas. Então a gente lava em casa. Beleza, se você não tem aptidão para resolver e a outra pessoa também não tem, então a roupa vai continuar suja porque ninguém teve capacidade de lavar. Você vai viver fedido pro resto da vida porque a roupa não foi lavada. Certo? E nós temos uma tendência muito grande a preservar relações. Nós não queremos que as amizades acabem, nós não queremos que o convívio acabe. Nós nos afastamos, mas para todos os efeitos, está tudo bem. Eu parei de ir na confraternização no final do ano, que eu ia todos os anos na casa de fulano. Algum motivo? Não, imagina, está tudo bem. Está ótimo. Não tem problema algum. Só estou mudando o comportamento, não tem problema. Você afastou-se de pessoas que você tinha muita intimidade, que vocês viviam juntos, comiam juntos no mesmo prato. De repente, não há mais relação. Aí a pessoa chega para você, mas o que aconteceu? Nada, está tudo bem. Estou sem tempo. A gente quer preservar as relações, mesmo que elas estejam arruinadas. A gente tem esse frisson para o preservar. Junta isso, essas características que eu te falei. Nós somos influenciados a fugir do confronto, a não arrumar o problema à toa, a lavar roupa suja em casa e a preservar relações. Você junta isso a um componente cultural. Está na nossa veia. Qual é o componente cultural? Nós, latinos, nós entendemos, do México para baixo, a gente entende que quanto mais perto nós somos de alguém, menos intimidade para falar a verdade nós temos. Rodrigo, como é que você sabe como é no México? Você nunca foi no México. Eu ouvi isso de um pastor mexicano. Entendeu? Que ele veio dar uma palestra no Brasil. E ele constatou isso. Ele dá uma palestra na América Latina inteira. Nós temos uma extrema dificuldade. Quanto mais próximo, quanto mais intimidade nós temos com as pessoas, mais dificuldade nós temos de falar a verdade. Mais dificuldade nós temos de confrontar a pessoa. Então, você junta essas 4 características que eu te coloquei, mais esse componente cultural que a gente está envolvido. O que a gente tem? Nós temos as condições perfeitas para cultivarmos relacionamentos superficiais, relacionamentos que são maquiados, que não nos levam ao crescimento e que conflitos não são resolvidos. Daí o tanto de problema que a gente tem com as pessoas. Daí o tanto de problema que a gente tem que a gente se omite. Daí o tanto que a gente tem que as pessoas fazem o que quiser. Daí está o problema que a gente não sabe como reagir quando uma pessoa é muito próxima. E aí, o que faz? É sobre isso que Jesus começa a falar com eles, porque Jesus sabia que, embora eles não fossem latinos, eles iam ter intimidades, eles iam viver juntos, porque eles estavam se tornando uma comunidade. E aí, o texto diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Só aqui Jesus acabou com os brasileiros, com a América Latina inteira. Não, vá sozinho. Vai você, vai lá conversar com ele. É claro, não é geral. Quando a gente fala assim, que todos nós temos esse tipo de comportamento, você fala assim, mas eu não sou assim. Óbvio, a gente tem pessoas no Brasil que não são assim. Que têm facilidade de lidar com as pessoas. Tem, nós até temos. Mas, em linhas gerais, nosso comportamento é assim. Se esse irmão o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, se você vai até ele sozinho, conversou com ele, ele ouviu que ele errou contra você, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir,
O que você faz? Leva consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O texto continua. Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado do céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Ok. Para onde eu acho que Jesus está virando a luneta dele agora? Ele começou falando sobre humildade e sobre o requisito básico para entrar no reino. Tem que ser humilde. E nós explicamos um pouco sobre essa humildade de Jesus. Depois ele fala sobre se alguém desprezar o outro. Então ele está falando naquele que se sente poderoso na situação e menospreza aquele que se tornou humilde. E aí, às vezes, esse que se tornou humilde foi embora machucado. Mas Jesus está oferecendo um caminho diferente para esse que se tornou humilde. Um caminho para resolver conflitos. Que você não precisa ir embora quando você se sente machucado, ofendido e magoado. Você não precisa sair da comunidade. Você não precisa abandonar a sua família estendida. Há um jeito de resolver isso. E é essa maneira que Jesus está colocando. Então, agora ele vai falar para os humildes. Antes ele falou para aqueles que desprezavam, para aqueles que usavam as pessoas, que machucavam os outros. Agora ele está falando para aquele que decidiu se tornar humilde, como que ele resolve o problema. Estamos juntos, na mesma linha? Beleza? Então vamos lá, se não tiver, vai entrar. Vamos por parte, caminhar nesse texto para ver o que ele vai falar. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então parece que ele está oferecendo um caminho diferente do afastamento. Se o seu irmão pecar contra você, ofender você, magoar você, não vá embora. Não desista da comunidade, não desista de se relacionar. Eu sei que tem algumas experiências religiosas que são nocivas. Eu sei que tem algumas comunidades que são nocivas, são tóxicas. Eu sei disso. Se não é o caso de você ter estado numa comunidade tóxica, você não precisa desistir da sua comunidade. Agora, se você esteve em uma comunidade tóxica, numa experiência espiritualmente, dizendo tóxica, intoxicadora, aí você tem que mudar, sim. Mas você muda para uma outra parte da família estendida, porque nós somos todos irmãos, percebe? Uma outra cultura de relacionamento cristão, mas você não deve abandonar a família. Ele está dando outro caminho que não seja o afastamento. Se você foi machucado, se você decidiu acreditar, se você foi humilde e foi machucado pela comunidade, não é o afastamento. E quando ele diz, vai a sós, é interessante notar que ele recomenda que seja na comunidade, perceba? Você não vai usar isso aqui para resolver seus problemas na empresa. Você não vai usar isso aqui para resolver problemas que gente que não tem o mesmo Senhor. Não faça isso, vai dar chabu. Como é que você? Primeiro é você a sós, depois você leva 2 pessoas, aí você leva a igreja para o seu trabalho. Não é para resolver. Gente, não confunda as bolas. Aqui ele está falando para a comunidade. Tem outra forma de resolver problemas com gente que não tem o mesmo Senhor que você. É de uma outra maneira. Mas aqui ele está falando para nós, como é que nós resolvemos conflitos dentro das comunidades cristãs. Como é que nós fazemos isso? Primeira coisa que ele fala, não exponha as pessoas na frente de quem não é da família estendida. Não vai confrontar a pessoa perto de gente que não entende o processo. Ele está falando, vá sós, você e ele primeiro. Não envolva ninguém que não tem participação, gente que não entende, gente que não faz parte desse processo. E muitas vezes nós queremos expor as pessoas, e nós vamos vestidos dessa capa de reconciliação, e nós queremos vir ter uma conversa com fulano, mas eu quero falar com a família inteira. Para expor fulano perante a família inteira. Não, Jesus está falando, é a sós. O BO é mais embaixo, é você e a pessoa. Você tem que ter coragem. Você precisa desenvolver essa capacidade. E ele fala, se o seu irmão te ouvir, você ganhou. A palavra que está escrita aqui, ganhou o seu irmão, é kerdessas. Uma palavra grega que significa ganhar através de trabalho pessoal ou investimento. Obter lucro. É obter lucro. Ou seja, você estabeleceu uma relação frutífera com seu irmão.
Você estabeleceu uma relação mais forte de amizade com o seu irmão. Então isso tende a fortalecer e não a destruir. Nós temos uma experiência muito nociva de que toda vez que a gente vai confrontar alguém, que vai conversar isso com alguém, as amizades acabam. Os relacionamentos são partidos. As coisas... Mas Jesus está dizendo, isso é lucro. Isso é ganho, não é perda. É soma, não é adição. Não é subtração. É soma. Está entendendo? Você vai sair ganhando. Você sai ganhando. Uma amizade mais forte. E isso nos estimula a uma outra coisa muito importante que nós temos de sobra no nosso coraçãozinho. Nós guardamos rancor. Nós guardamos rancor. E ele está dizendo, se a gente proceder dessa maneira, você não vai ter espaço para guardar rancor no teu coração. Você quer ver uma coisa que é batata? Você já passou pela poderosa experiência de você chegar no gás? Fala assim, não, hoje não passa, meu. Eu vou pegar, mas vou despir. Não, hoje vou bater com o gato morto até o gato miar. Hoje não passa. E aí você chega e solta a primeira frase. Você percebeu o que você fez? A pessoa fala, percebi, me perdoa. Você está certo. Como assim? Cadê o resto? Espera aí, pede desculpa depois, deixa eu acabar o discurso. Acaba com a gente. A desculpa destrói a gente. Quando a pessoa entende que ela errou e que ela expõe, acaba com a gente. Cadê o rancor? Começar a ficar com rancor. Não, agora eu estou bravo com ela porque ela pediu desculpa. Estou bravo com ele porque... Não tem como. Acaba, desmonta a gente. Então, quando a gente resolve nossos problemas, isso acaba. Jesus está ensinando a gente como a gente tem que viver. A gente não fica com espaço para guardar rancor. O texto continua. O texto continua, não. O princípio desse ensinamento, Jesus está trazendo ele lá de Levíticos, capítulo 19, versículo 17 e 18, que diz assim: não guardem ódio contra o seu irmão, antes repreendam com fraqueza o seu próximo, com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um a seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Não parece Jesus falando? É porque é o mesmo. Mas a gente guarda a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é mais poderoso, é mais maldoso. Tá. É a mesma coisa. Jesus e Deus. O Deus Filho, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, são a Trindade, que é Deus. O Deus Todo-Poderoso, que subsiste em 3 pessoas. Então, eu quero que você pense nisso. Isso estava enraizado na cultura de Israel. Eles foram ensinados. Mas por que eles perderam isso? Por que eles perderam isso de vista? Quando a gente se distancia de Deus, a gente abre espaço para tudo quanto é coisa ruim entrar na nossa vida. Não estou falando de ficar possesso pelo capeta, não dessas coisas não. Eu estou falando que dentro de você, o seu eu natural, ele cresce de uma tal maneira. Tiago, capítulo, acho que... não lembro, vou falar o endereço porque eu vou errar. Tiago diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Acho que é Tiago 1,4, se não me engano. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cobiça, vem de dentro da gente. E a gente fica culpando o capeta. Tem coisa que é ele mesmo, e tem que exorcizar. Mas tem coisa que não é, tem coisa que é. A gente se afasta do convívio da comunidade, se afasta das orações, se afasta da manutenção da nossa vida espiritual. E aí o que sobra de nós? Tudo que é ruim, tudo que a gente era antes, tudo volta e aflora. É o que aconteceu com esse povo. Se distanciaram de Deus, esqueceram isso, estavam vivendo coisas totalmente estranhas. E Jesus estava relembrando para eles: olha, não é por aí, esse não é o caminho, o princípio não é por aí. Nós temos que resolver o conflito, não guardar rancor, e não temos que buscar vingança. Não temos que buscar vingança. Vamos continuar no texto, então? O texto diz: mas se ele não ouvir, aí que é o B.O., né? E se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros
de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É nessa hora que aquela pessoa que está começando a entrar nesse processo, ela fala, é agora. Pega daquelas 2 pessoas que são duras na queda, e fala, vamos lá conversar comigo, agora nós temos que resolver um BO. Aí você chama os 2 seguranças, vai lá resolver. Não é não? Cara, olha só que peculiaridade que esse texto nos apresenta. O fundamento disso está em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Então, o fundamento disso aqui está em Deuteronômio 19, versículo 15, que diz, uma só testemunha não é o suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A gente acha que quando a gente tem que levar 2 ou 3, a gente leva 2 pessoas para testemunhar a nossa acusação. Fulano errou comigo. Ok, fui falar com fulano, ele não concordou. Aí eu pego 2 pessoas e vou conversar com fulano, e as pessoas vão ficar paradas ouvindo a minha acusação para fulano. Mas o texto que é base desse texto que Jesus está falando, fala que são 2 testemunhas. O que a testemunha faz? A testemunha é testemunha. Então não é levar uma pessoa, tem que levar uma pessoa que presenciou a ofensa que você recebeu. E que vai chegar lá e vai falar assim, olha fulano, é verdade, eu estava no dia e você fez isso mesmo. Percebe? Não é levar alguém que apoie simplesmente a sua ideia, mas é levar alguém que viu. Só que isso remete a uma outra coisa muito interessante. Porque se eu tenho que levar alguém que viu, pressupõe que eu tenha relacionamentos na comunidade. Pressupõe que eu tenha intimidade com pessoas que participam da minha vida, que presenciaram aquilo. Porque às vezes é uma coisa que é mais pública, às vezes é uma coisa mais reservada. Ou o que eu quero dizer com isso? Se você não cultiva relacionamentos da comunidade, você não tem quem testemunhe a seu favor. Então Jesus está pressupondo que a gente vai criar relacionamentos mais próximos, duradouros, viver como família estendida. Deu para entender? Se você não tem ninguém que viva contigo, você não vai ter ninguém que testemunhe contigo. Quem tem caminhado ao seu lado? Quem tem andado junto com você? Você está abrindo a sua vida para as pessoas entrar? Você está chamando as pessoas para na sua casa? Você está visitando as pessoas na casa delas? Você está saindo para comer, para tomar uma? Você está fazendo alguma coisa com os irmãos da comunidade? Não tem relacionamento? Então sinto muito, você não vai ter testemunho do seu lado. Não é praga, não. É porque não tem gente que está vendo seu sofrimento, sua dor. E a gente tem que caminhar junto. A vida é muito corrida, eu sei, é muito corrida, é verdade. Mas a gente só tem tempo para aquilo que é prioridade. A gente só tem tempo para aquilo que é prioridade. Eu estava, você vê como é que é a questão de prioridade. Eu estava há mais de 2, 3 meses sem assistir série na Netflix. Netflix, eu estou em dúvida se aquilo é do cão ou é bênção. Eu estou em dúvida, né? Porque pior das coisas da Netflix não é isso. É quando você conversa com alguém e você fala assim, cara, estou assistindo uma série. Aí a pessoa fala assim, você assistiu aquela? Aí você já fica com mais 2 na cabeça para assistir. Aí bota, a sua lista vai só aumentando lá o trem. Aí eu estava há 3 meses mais ou menos sem assistir. 3, 4 meses. Estava muito tempo sem assistir série na Netflix. Só assistia filme porque eu estava sem tempo e eu não queria gastar meu tempo nisso. Aí algumas semanas atrás eu conversei com o Emerson. A gente estava falando sobre série. Mas eu estava vacinado já. Eu estava vacinado, eu sabia que nada que vem entrará em mim. Nenhuma arma forjada contra mim é de prosperar. E nós estávamos falando sobre séries. Aí de repente ele falou, você viu aquela Ponto Cego? Eu falei, não, essa eu não assisto, Emerson. Essa eu não vou assistir, porque se eu for assistir vai me pegar. É a Blind Spot. Eu falei, não vou. Aí de repente, essa semana, o que aconteceu comigo? Eu acordei segunda-feira com uma dor incrível no meu pé. Uma absurda dor debaixo do dedão. Falei, sai, estou indo para o hospital. E olha que eu não sou de ir para o hospital. Estou indo para o hospital. Fui para o hospital, o cara falou assim, cara, eu vou falar um negócio para você, deve ser ácido úrico alto, deve estar com gota. Eu falei, o quê? Eu disse, deixa eu ver o dedão aqui. Ele puxou, quando ele puxou, eu quase chorei de alegria. Aí, ele falou, toma esses remedinhos aqui, faz um exame. Beleza.
Cara, eu comecei a tomar um remédio, é um opioide, é um remédio derivado do tramal. Eu tomei o negócio, eu estava tomando codeína para as costas. Então, eu não ficava tonto, eu tomava codeína de 50 miligramas e estava de boa. Comecei a tomar esse trem, a minha resistência foi para o espaço, eu comecei a ficar tonto e grogue dentro de casa. Sabrina falou, tá bem? Eu falei, tá bem, mas estou tonto. Não tomei nada, mas estou tonto. Eu não podia fazer nada, não conseguia sentar no computador, só conseguia ficar deitado no sofá. Blind spot, filho. Ah, meu Deus do céu. Eu comecei essa série na segunda-feira. São 2 temporadas de 24 episódios cada uma, mais 2 na internet. Hoje eu assisto o último dela, quando eu chegar em casa. Tá entendendo? Eu não tinha o que fazer. Minha prioridade era me divertir. Arrumei tempo. A gente só tem tempo para aquilo que é prioridade. O que eu ia fazer na minha vida? Eu podia forçar a barra, fazer alguma coisinha que eu não conseguia fazer, não conseguia sair de casa, não conseguia caminhar. Foi uma semana terrível. Dores no estômago, foi uma semana muito complicada. Mas eu arrumei tempo e fui. A gente, quando a coisa é importante, quando é prioridade, a gente arruma tempo, fala aí. Então, nossos irmãos, ele vai anotar o nome da série. Os nossos irmãos... Ele está gravando. Os nossos irmãos, se não tiverem na nossa agenda, eles não são prioridades. Essa semana eu falei com a Sabrina, ontem eu acho que eu falei com a Sabrina, foi Sá, a gente estava conversando, cara, até hoje a gente não chamou o Emerson ali para vir em casa. Ela falou assim, não chamamos eles, não chamamos. Aí eu fui citando o que a gente não chamou para vir em casa. Eu falei, nossa, nós estamos em falta mesmo, hein? A vida está corrida, mas se seus irmãos não tiverem na sua agenda, fica difícil. Fica muito complicado. As relações da igreja têm que estar na sua agenda. Senão, já era. Uma outra coisa. Como deve ser difícil viver isso em um tempo onde nós idolatramos a privacidade e exaltamos a discrição. Nós idolatramos a privacidade e exaltamos a discrição. Quero que ninguém saiba de nada, ninguém participe da minha vida, ninguém sabe dos meus problemas. Como que eu vou ter convívio assim? Como deve ser difícil para nós conviver num tempo desse? Onde tudo que a gente aprende não, seja reservado, não se exponha, porque as pessoas são más, as pessoas vão te usar, você ouve histórias e tudo que você ouve. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa ter um ambiente separado, regido pelas mesmas regras, aonde isso possa ser verdade. E é por isso que Jesus está falando isso para a comunidade cristã. Porque nós vivemos sobre as mesmas regras. O texto continua, vamos dar seguimento. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. É aqui que a gente celebra o esforço. Que a gente fala assim, beleza, se ele se recusa a ouvir, recusar a ouvir aqui refere-se à dureza de consciência, não é que o cara fechou o ouvido e falou lá, não é isso. Se ele se recusou a entender, se essa pessoa se recusou a entender, ela apresentou uma dureza de consciência, uma dureza de coração, o que você faz? Então trata como publicano e pecador. Trata como publicano e pecador. Você fez sua parte, não é verdade? Agora deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Esse texto está em que livro? Qual livro que a gente está vendo? Mateus. Mateus, antes de ser discípulo de Jesus, era o quê? Publicano. Como ele foi tratado por Jesus? Como que ele foi tratado por Jesus? Jesus passou na mesa, viu aquele cara sentado lá, cobrando impostos, sendo massacrado pela comunidade, o trabalho que ele tinha era errado, era bandido, cobrava mais. Jesus olhou para ele e falou assim, levanta daí e me segue. Ele deixa tudo, primeira coisa que ele faz, ele arma uma festa na casa dele para Jesus. E ele recebe Jesus no jantar e chama todos os outros publicanos para ouvir o que Jesus tinha falado. Porque a partir daquele momento a vida dele tinha mudado. Ele se transformou, se tornou uma nova pessoa, tanto que o nome dele é trocado. Antes ele é chamado de Levi, agora é chamado de Mateus. Então, quando Jesus fala, trata como um publicano, como um pecador,
Você entendeu? Você percebeu o que Jesus quer que você faça? Essa pessoa continua sendo alvo do teu amor. Essa pessoa continua sendo alvo da graça de Deus. Só que ela já não faz mais parte desse convívio. Ela está fora da comunidade. Ela não quis. Então você trata ela como um publicano, um pecador, uma pessoa digna de amor, digna de graça, mas que não está vivendo sob as mesmas regras que a gente. Mas não é para você abandonar a pessoa. Eu já vi muita gente falar: então agora você abre mão. Agora você larga ele para lá. Não é para largar para lá. É para continuar acolhendo, mas sobre regras diferentes. Agora ele tem regras diferentes. Porque esse convívio aqui é para as pessoas que têm o mesmo Senhor e vivem sob as mesmas regras. Está fazendo sentido isso, gente? Ou eu estou viajando demais aqui? Tá beleza? Então, beleza. Vamos caminhar, vamos continuar, porque eu não quero estourar o tempo hoje. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aqui dá um pano para manga teológico, o pessoal começa a fazer um monte de coisa, principalmente a linha da teologia sistemática, começa a fazer um monte de elucubração. Só que eu sou um teólogo bíblico. Qualquer dia eu explico a diferença. E eu entendo diferente esse negócio. Aqui quando ele fala: tudo que vocês ligarem na terra será sido ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado do céu, era uma fala dos rabinos. Então, é o contrário do que você pensa. Tudo que você ligar na terra é que está proibido na terra, está proibido no céu. E o desligar é o que é possível, o que não está proibido. A gente tem a impressão que o que é desligado é o que está proibido. Para os rabinos era o contrário. Tá? E dizia respeito à interpretação das Escrituras. Só que eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Você não pode perder de vista o motivo dessa discussão. O motivo dessa discussão, o foco começou com a dúvida dos discípulos sobre quem era o maior. E aí, na primeira mensagem, eu recapitulei os versículos anteriores para você e te mostrei que todos os BOs que aconteceram antes, Pedro estava envolvido. Pedro estava envolvido, as pessoas que não tinham problema foram a Pedro. Jesus falou algumas coisas para Pedro. Quando foi chamado para ir no monte, Pedro foi. Então eles começaram a achar que Pedro estava acima deles. E aí agora, olha o que Jesus fala. Se você compara isso com Mateus, você percebe, Mateus capítulo 16, versículo 19, diz o quê? Falando para Pedro: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado do céu. Não pegou? O que eles achavam que era algo exclusivo para Pedro, ele está dizendo aqui, digo-lhes a verdade, tudo que vocês, não tem nada de especial no que eu falei para Pedro, é todo mundo igual. O que eu tinha dado autoridade para Pedro lá, eu estou dando para vocês agora. Estou falando igualzinho. Jesus está mostrando para eles que não tem diferenciação entre eles. Porque antes era só Pedro que tinha autoridade para ligar e desligar. E agora, quem é que tem autoridade para ligar e desligar? Todos eles, todos os cristãos. Jesus está dizendo: não tem nada de peculiar no que eu falei para Pedro. Eu só dei uma resposta para ele porque ele estava conversando comigo, mas isso vale para todos vocês. Não há o maior, não há o menor, não há essa questão de sacralidade. A única diferença entre mim e você é que eu estudei, você estudou outras coisas. Então isso me confere a capacidade de estar aqui na frente, mas a minha oração não chega primeiro, a minha intercessão não chega mais fácil, a minha fala não tem uma unção diferente da sua. Nós somos iguais. Nós somos, como Pedro fala, depois ele entende isso, ele fala: nós somos um reino de sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Nós somos uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas e o colocou na sua maravilhosa luz. Pedro escreve isso na carta dele, fala: não tem diferenciação. Somos todos iguais. O meu pecado machuca o coração de Deus da mesma forma que o seu pecado. E eu cometo tanto pecado quanto você, em áreas diferentes, é claro, mas cometo. Não há diferenciação, percebe? Por isso que ele fala: se todo mundo for humilde, tudo se resolve. Caminhando para a parte final. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Beleza, então vamos reunir agora,
Vamos orar por uma Ferrari para cada um de nós e vamos concordar nisso, porque Deus vai fazer. Está dizendo? Vamos orar para um aumento dobro de salário para todo mundo aqui e vamos concordar nisso. Não é assim. Em que contexto que isso está sendo dito que vai se reunir 2 ou 3? Quando eu for resolver conflito. Quando eu chegar para a pessoa e for resolver, naquele momento em que eu chegar para a pessoa e for me resolver, tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará no meio de nós. Ou seja, reunir em nome de Jesus é nos reunirmos no Espírito de Jesus, é reunir em comum acordo com seus ensinos. Se nos reunimos assim, a humildade está presente em nós. E nessa relação de 2 pequeninos tentando resolver seus problemas, ele estará sempre presente. Ele estará presente. As resoluções de conflitos em nome de Jesus são presenciadas por Ele. Ele que nos capacita, Ele é que nos fortalece, Ele é que nos impulsiona. Por isso Ele está lá. Porque nós nos reunimos em nome dEle. Porque quando eu vou resolver um conflito, como está dizendo aqui, eu não vou em outro nome, senão em nome dEle, por causa dEle. Porque Ele ensinou assim. A comunidade de Cristo nunca está sozinha. Nunca está sozinha. Eu posso seguir esse caminho de ser humilde, de resolver meus conflitos, de ir buscar outra pessoa para harmonização, para reconciliação. Por que eu posso fazer isso? Porque o maior conflito que eu tinha na minha vida foi resolvido por Jesus. Ele resolveu o meu conflito primeiro. Porque quando nós nos desconectamos de Deus, lá no Éden, nós passamos a ter na nossa corrente sanguínea, porque somos descendentes de Adão, todos nós passamos a viver em conflito com Deus, e sem capacidade de resolver. Não tinha essa de eu chegar para Deus e falar assim, senta aqui comigo, vamos resolver nosso problema. Não tinha como, porque Deus não tinha mais intimidade, porque eu me tornei pecador. Não tinha mais esse acesso, não tinha mais como resolver. Ele não tinha como chegar para mim, trazer Jesus como testemunho e falar assim, você errou contra mim e eu me arrepender. Por quê? Porque eu não tinha capacidade de reconhecer o meu próprio erro. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que vir como homem, como ser humano, nascer sem pecado, morrer na cruz, para quê? Para dirimir o conflito que o Deus tinha com a humanidade. Por isso que ele fala que ele pagou o preço. Ele resolveu o nosso conflito. E se eu recebi essa resolução de conflito feita por ele primeiro, quem sou eu para não passar adiante? Quem sou eu para não passar adiante? Eu posso com tranquilidade, eu sou livre para resolver meus conflitos, sem ficar pensando em justiça, sem ficar pensando na verdade, sem ficar pensando na razão. Por quê? Porque ele não quis saber quem estava com a razão, quem tinha a verdade. Eu era o errado, nós éramos o errado. E ele morreu mesmo sabendo que nós éramos o errado e ele era o certo, o inocente. Percebe de onde vem tua força para poder caminhar, para poder reconciliar? De onde vem o seu empenho para poder resolver os seus conflitos? Não vem de você, não vem porque você é inteligente ou porque você fez um curso, não vem porque você é bom. Vem porque ele fez primeiro e capacita você para fazer também. Não, quando eu falo ele capacita, ele dá força para você, ele te incentiva, ele prepara oportunidade para você resolver o conflito. Então, como discípulo, eu posso seguir esse caminho, sou encorajado sempre, sou fortalecido sempre por ele, a seguir o exemplo dele como resposta ao amor que ele teve por mim. Resolução de conflito não é porque eu sou bom, é porque ele é bom, é porque ele resolveu o meu primeiro. Então, por que eu não posso perdoar? Por que eu não posso estender a mão? Ele estendeu para mim. Agora, se eu sou daquela pessoa ingrata, que recebe e não consegue passar, aí é um outro problema. É um outro problema. Mas se você recebeu de graça, dá de graça. Resolve de graça. Porque Ele te capacita. Eu quero pedir para você ter um momento de reflexão agora. Há conflitos na sua vida que precisam ser resolvidos.
dentro da comunidade. Eu não estou falando de conflitos extra, com pessoas que não vivem sobre o mesmo senhorio. Há conflitos que você precisa resolver com pessoas dessa comunidade ou de outra comunidade? Se tem, qual o caminho que você vai seguir agora? Como é que você vai fazer? É a hora de você pedir força a Deus, pedir ânimo a Deus, para você resolver tirar essa mágoa do teu coração, libertar o teu coração disso. A comunidade cristã sempre teve picareta, sempre teve gente que machucou, sempre teve gente ruim, sempre teve gente boa, sempre vai continuar tendo. Ele disse que só ia separar o joio do trigo no final. Mas isso não, a perspectiva de se relacionar com o joio não pode tirar de você a alegria de viver em comunidade, que espelha Jesus, que vibra Jesus, que experimenta Jesus. Então, meu incentivo para você, resolva. Peça capacitação a Ele para resolver. Não deixe essas mágoas dominarem o teu coração, porque ela vai começar a dominar a tua fala, vai começar a dominar o teu comportamento, vai começar a dominar você de dentro para fora. Vai crescer como erva daninha. E não é isso, não é esse desejo que Deus tem. Seja humilde. Não faça os outros tropeçarem. E busque a reconciliação. Não fuja. Não saia da comunidade. Esse não é o caminho. Talvez algumas coisas vieram no teu coração, eu quero orar com você. E pedir a Deus que te dê graça e sabedoria para lidar com essas questões. Então feche seus olhinhos, fica sós com Jesus. Vamos falar com Ele. E querido Deus, nessa hora nós nos dobramos nosso coração diante de você. Há conflitos que ainda não conseguimos resolver, que são mágoas muito profundas, e nós queremos entregá-las nas tuas mãos, com a perspectiva de que o Senhor nos dê força para resolvê-las. Por favor, ajude a gente. Há conflitos, Senhor, que nós precisamos resolver e é para ontem. Capacita-nos, ó Espírito Santo, capacita-nos, ó Jesus, impulsiona-nos a resolver situações. Não deixe que nosso coração vire um depósito de mágoas, um depósito de rancor. Não faça com que a gente perca a nossa sensibilidade para nos relacionarmos. Há muitos de nós que talvez perderam a capacidade de se relacionar como comunidade, porque foram tão machucados, tão feridos. E você traz essa palavra hoje para nós, Jesus, para curar o nosso coração, para mostrar que ainda há esperança para a comunidade, que ainda tem como viver em comunidade, porque o Senhor é o centro dela. Talvez alguém aqui até pensou em se afastar da comunidade e ir embora. Ó Senhor, tira esse pensamento do coração. E talvez alguém está ouvindo essa mensagem, ou vendo essa mensagem à distância, que se afastou do meio da gente, talvez por erro nosso. Nós queremos pedir perdão do fundo do nosso coração e pedir, Jesus, que o Senhor trabalhe de uma forma que haja um caminho de retorno, que haja um caminho de volta. Nós não somos perfeitos, mas queremos viver de acordo com o teu ensinamento. Ajuda a gente, em nome de Jesus. Amém.